morning. Morning, girls. Good morning. E aí, bora para mais um encontro. Bora bater mais um papo, começar o nosso dia. Eu tô clicando aqui no aviãozinho para chamar mais meninas para estarem aqui com a gente. Enquanto vocês vão chegando, vamos convidando as meninas pra gente começar nossa segunda-feira. Hi, Letícia. Hi, Andréia. Good morning. Bom, já mandei para umas pessoas aqui. Aí vocês podem mandar também aí. Compartilha a nossa live com mais pessoas. Good morning, Lilia. Good morning. Sejam bem-vindas, meninas. Deus abençoe o dia de vocês, que a gente tem uma segunda-feira maravilhosa. Já são 9 horas da manhã, a gente já tá tendo uma segunda-feira, né? E aí, já fizeram muita coisa hoje? Adoro essa frase, bom dia com alegria. Já são 9 horas da manhã, já deu tempo de fazer um monte de coisa, não deu? Me conta aí o que vocês já fizeram hoje. Ó, eu já fiz o meu milagre da manhã, né? O meu ritual matinal, que é ali oração, leitura, escrita, exercício físico, um pouquinho de meditação, visualização, declarações poderosas para começar o dia. Eu já fiz o meu milagre da manhã. Ali, os meus 40 minutos de caminhada, de corridinha. E já dei uma organizada aqui na casa para estar aqui com vocês. É isso aí, né, amiga? Já tá suada? Ai, assim que é bom. Também já suei hoje e agora tô aqui, linda e plena, para começar o dia com vocês, que eu adoro. Vocês podem, por favor, clicar no aviãozinho aí, convidar mais meninas para estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um negócio muito legal. Não só para você usar no inglês, mas para usar em tudo na vida. Vou te ensinar uma fórmula poderosa para vocês conseguirem organizar várias coisas que serve para qualquer projeto. Good morning, Tiele. Isso, você já leu também o Milagre da Manhã? Eu recomendo, gente. Se quem não leu, lê, porque é um livro, uma leitura muito gostosa e muito aprendizado, muito aprendizado, né? E aí, como eu tava falando pra vocês, eu vou ensinar pra vocês hoje uma fórmula que a gente vai falar sobre essa fórmula para aplicar aqui para aprender a estudar inglês, mas ela serve para qualquer projeto, qualquer coisa que você queira fazer na vida. Você pode usar essa fórmula em várias coisas. Tá bom? Andréia, você tá lendo o Milagre da Manhã também, né? Me conta aí. Gente, a gente tá muito chique. A Andréia tá lá na Irlanda e aí ela tá acompanhando aqui com a gente. Muito chique. Conta aí, Andréia, que horas são na Irlanda? Como é que estão as coisas aí? Muito chique, né, gente? Somos internacionais. Good morning, Sheila. Seja bem-vinda, you're welcome. Bem-vindas, meninas, as Morning Girls. Somos as meninas da manhã e estamos aqui pra gente arrasar todos os dias. Vamos ser aquelas que começam um dia com energia, com foco, com capricho em tudo aquilo que a gente vai fazer pra gente poder conseguir fazer várias e várias coisas e dar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. E hoje eu tava lendo sobre isso, né, no livro que eu tô lendo, que uma das coisas mais feias para uma mulher, gente, é a preguiça. Então, ter preguiça é uma coisa muito feia. Bom dia, meu amor. Good morning. E aí, gente, isso me chamou muita atenção, porque realmente, né, quando a gente vê alguém preguiçoso, é feio, não é? Não é muito legal. Mas vamos lembrar disso então e não vamos ter preguiça. Nossa, nevando, Andréia, que delícia! Ai, ai.
It's great to start my day with your energy. Oh, yes, we have a great energy. A gente tem uma energia muito boa aqui pra gente trocar, né? Mesmo que a gente não esteja juntas. Essa energia é contagiante, né, gente? Hi, Júlia! Ah, não, gente, a gente tá muito internacional. A Andrea na Irlanda, a Júlia, my little student, my love, lá em Londres. É tipo muito internacional esse negócio aqui. You're welcome, Julia. I'm glad to see you here. Bom, então, gente, vamos lá. Então, para quem não me conhece ou para quem ainda não sabe, eu preciso te contar mais uma vez uma coisa. I'm Janaína, I'm an English teacher. E aí, o que eu quero te contar, que eu sempre quero compartilhar isso com vocês, que o meu propósito de vida, aquilo que arde o meu coração é ajudar você a conquistar os seus sonhos, é ajudar você a falar inglês e conquistar independência pessoal, independência profissional, falando inglês, porque sim, o inglês pode te proporcionar independência, o inglês pode te levar para outros lugares, para outro patamar. Quem fala inglês é livre, é independente. Se você fala inglês, você pode morar em qualquer lugar. Você pode trabalhar em qualquer empresa, em qualquer companhia. Você pode trabalhar por conta própria em várias opções. Você pode empreender se você fala inglês. Claro que se a pessoa não fala inglês, ela também pode. Mas se você falar inglês, você tem muito mais oportunidades, você tem muito mais independência para realmente escolher aquilo ali que você quer, escolher o que você quer fazer na sua vida. Você tem liberdade para assistir algum documentário, para assistir um filme, uma série na língua original. Ai, gente, se vocês repararem as dublagens, as legendas dos filmes, dos noticiários, de qualquer seja lá o que for, não é bem aquilo ali que tá traduzindo pra gente não, viu? Então se você fala inglês, você é independente para você assistir aquilo ali na língua original. E aí ter o maior aproveito daquilo que tá sendo passado. E às vezes também, por exemplo, já aconteceu várias e várias vezes de eu ver algum livro, uma indicação de um livro, e aí a pessoa fala assim, mas esse livro ainda não tem em português. Esse livro ainda não foi traduzido para o português. E aí você perde aquele conteúdo porque o conteúdo não foi traduzido para o português. Então, se você falar inglês, você tem independência e liberdade. E é bem interessante, gente, porque se vocês soubessem... Vocês sabiam que apenas 5% dos brasileiros falam inglês? Vocês sabiam disso? Aí você pode pensar assim, não faz sentido, é muito pouco. Mas faz sentido sim, porque começa a olhar ao seu redor. Começa a olhar aí no seu bairro, o lugar que você trabalha, os lugares que você frequenta. Quantas pessoas falam inglês? Né? Nos lugares que você frequenta, no seu trabalho, no seu bairro, na sua família, quantas pessoas falam inglês? Então, isso realmente é verdade. Apenas 5% da população brasileira fala inglês e ainda nem é tão fluente, nem é todo mundo, esses 5% que dominam a língua, não. E ainda é ali um nível básico, sabe? Só se comunica ali. Agora, você imagina, então, desses 5%, qual a quantidade de mulheres que falam inglês dentro desses 5%? Pois é, então, e aí? Quem que você quer ser nesse cenário, nessa estatística? Você quer ser aquela pessoa que faz parte dessa minoria, que tem um diferencial, apesar de que nem é mais tanto diferencial não, viu? Apesar de poucas pessoas falarem inglês, já tá sendo bem obrigatório. Já tá sendo uma questão ali de que você não falar inglês, você tem desvantagem. Mas me conta, quem que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que fala inglês, aquela pessoa que tem acesso a conteúdo em inglês, que é livre para viajar e não precisar de um intérprete, que é livre para poder assistir um filme, uma série em inglês, que é livre para acessar informações, conteúdos, artigos, seja lá o que for, em inglês?
Ou você é aquela pessoa que vai ficar para trás? Que vai ver todo mundo evoluindo, porque as pessoas estão acordando, as pessoas estão estudando inglês, esse número está crescendo, as pessoas estão se interessando mais. E você? Quem é você nesse cenário? Você é quem está evoluindo também, quem quer aprender também, quem vai falar inglês também, ou você vai ser aquela pessoa vendo todo mundo indo e você ficando para trás? Eu sempre falo uma coisa, gente, vai chegar um dia que ou você fala inglês ou é melhor você ficar calada. Esse dia vai chegar. Por que ficar calada, teacher Janaína? Porque ou você vai ter que ficar calada, porque você vai ficar com vergonha de contar que você não sabe inglês, aí você, ó, caladinha. Ou você vai ficar calada porque você não vai ter com quem se comunicar. Você não vai ter com quem falar, com quem conversar. Você não vai ter com quem trocar uma ideia. As pessoas vão falar em inglês, vão saber sobre coisas em inglês e você vai ter que ficar calada, porque você ficou para trás. Então, quem é você? Você é a pessoa que vai falar inglês ou a pessoa que vai ter que ficar calada? Tá? Pensa nisso, viu? Pensa nisso. E aí, então, gente, hoje eu vim aqui dividir com vocês uma fórmula. Ensinar para vocês, compartilhar com vocês uma fórmula muito legal para você aplicar em qualquer projeto que você queira começar. Inclusive aqui a gente vai falar sobre o projeto de falar inglês, o projeto de começar a estudar e realmente dominar esse negócio de falar inglês. E é uma ferramenta, uma fórmula que eu vou aproveitar para te ensinar palavras em inglês também, ensinando essa fórmula, porque essa fórmula ela é em inglês. E aí, eu vou aproveitar para te ensinar algumas palavras em inglês que você pode aprender e aprender mais coisas a partir dessas palavras. E também vou aproveitar para te ensinar essa fórmula, tá? Gente, clica aí no aviãozinho para chamar mais meninas para aqui, para nossa live. Pra gente ter mais Morning Girls aqui com a gente. Vai ser muito legal essa fórmula que eu vou ensinar. Vai aí, clica aí no aviãozinho, bora! E clica no coraçãozinho também, né? Pra curtir a nossa live, ok? Então, gente, eu vou ensinar pra vocês essa fórmula. Às vezes alguém de vocês até conhece, vai revisar aqui e lembrar, fala, nossa, eu já ouvi falar nessa fórmula. Que legal, é mesmo, vou relembrar esse negócio e vou começar a aplicar. E se você não souber, aproveita, porque você vai aprender agora, vai ser bem legal. Então, vamos lá. O que é essa fórmula? Essa fórmula é chamada de 5 Ws e 2 Hs. Por quê? Porque são as iniciais das palavras. Então, é a fórmula 5 Ws e 2 Hs. E aí, então, anota aí, tá? Aproveita agora para você anotar, porque é muita informação. Então, para você depois não esquecer. Então, anota aí para você usar, para você aplicar no seu projeto de falar inglês, no seu projeto de aprender de uma vez por todas, começar esse movimento para aprender inglês, tá? Então, são 5 Ws e 2 Hs. Uma fórmula para você criar estratégias para desenvolver o seu projeto de falar inglês, ou também você vai poder aproveitar essa fórmula para outras coisas também que você queira fazer, tá? Então, esses 5 Ws, esses 2 Hs, são iniciais de palavras em inglês, tá? Mas aí eu vou traduzir para você e eu vou te ajudar aqui e você vai anotando aí o que significa cada uma e o passo a passo que você vai ter que fazer para que você realmente comece uma estratégia para tirar esse seu sonho de falar inglês do papel e começar realmente esse movimento de começar a se dedicar, se organizar para estudar inglês. Então, o primeiro W é de what. Fiz até um lettering aqui, ó. Fiz até um letteringzinho aqui para vocês acompanharem, para vocês anotarem. O primeiro W é o W de what. E o what significa o quê? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, seu projeto de falar inglês. O que será feito? What? O que será feito para que você comece a falar inglês? Comece a aprender a falar inglês. Então, primeira coisa que você vai anotar é responder essa pergunta. What? O que? O que será feito?
E aí você vai colocar lá, por exemplo, assim, o que será feito? Eu vou falar inglês. O que que é? Eu vou estudar inglês. Então, o que que será feito? Aqui, minha tela ficou preta, vocês estão me vendo? Voltou aqui pra mim, mas vocês estão me vendo aí? Dá um ok aí pra mim, ver se tá tudo certo. Minha tela ficou preta aqui de repente e voltou agora. E aí, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me dá um feedback aí. Se tá tudo certo pra vocês. Ok? Tá, então tá bom. Aqui, gente, não sei o que aconteceu. Ficou preto aqui, eu não vi mais. Apareceu assim, reconectando e depois voltou. Mas tá bom, então, vamos lá. Então, primeiro W. What? O que? O que será feito? Será feito um estudo para aprender a falar inglês. Qual que é o projeto? Falar inglês. Então, o primeiro W de what, o que significa what? Significa o que. Então, anota aí, o que será feito? Para depois você responder essas perguntas. Então, por exemplo, o que será feito? Vou começar a estudar. Então, aí você já tem o seu primeiro ponto, what, o que. O segundo W que eu fiz aqui para vocês é o why. Why. O why significa por quê. Então, aqui tá a grande chave de tudo. Eu sempre falo isso para vocês e é muito importante que vocês lembrem disso. Então, por quê? Por que você quer falar inglês? É muito importante você ter o seu propósito, o seu porquê muito claro para você, para sua mente, para o seu coração. Por que você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês para um motivo profissional, porque você quer evoluir profissionalmente, na onde você está trabalhando, você quer ganhar um salário melhor, ou porque você tem um projeto de viver no exterior, você quer morar em outro país e aí você precisa falar inglês, ou porque você quer viajar para o exterior e quer se comunicar. Porque pensa, como que eu vou viajar se eu não falo a língua daquele país? Eu vou chegar lá e vou fazer como, né? Então, assim, qual que é o seu projeto? O seu porquê? Qual que é o seu propósito em falar inglês? Então, o segundo W que você tem que responder é why. Por quê? E aproveita para você anotar e aprender as palavrinhas novas, ok? Então, why. Por quê? Por que você quer aprender inglês? E aí você vai ter clareza. O porquê, gente, é essencial, é importantíssimo, porque o que pode acontecer no caminho? A gente desanimar. E aí você fica com preguicinha. Ai, que feiura, né? Então, falei, mulher com preguiça, mulher preguiçosa é feio demais, pelo amor de Deus. Aí, o que vai acontecer? Se você não tiver uma clareza do seu porquê, você vai desanimar e você não vai ter forças para continuar. Você não vai ter força para poder retomar e ter a disciplina que você precisa ter para seguir em frente. Em frente, né? Parecendo cebolinha. Então, você precisa ter clareza. Você precisa saber por quê. Por que você quer aprender inglês? Quando eu comecei a estudar inglês, eu já contei essa história aqui, né? Não sei se vocês lembram, se vocês sabem, mas assim, eu comecei a estudar inglês porque eu tava meio perdida, eu não tava trabalhando, eu tinha acabado de me divorciar, tinha voltado para minha cidade natal, onde que a minha mãe e meus irmãos moravam, e aí eu cheguei lá, cidade pequena não é legal, assim, não é fácil de arrumar emprego, e aí eu pensei assim, gente, eu vou fazer um curso de inglês, né? Pra poder pelo menos ocupar um pouco o meu tempo, ocupar um pouco ali o meu dia, aprender uma coisa nova. Então eu tinha um porquê, eu queria me ocupar, sabe? Melhorar, assim, o meu currículo, porque se eu queria procurar um emprego, se eu queria mudar de vida, eu precisava de aprender inglês. Então aí, esse foi o meu porquê. Mal sabia eu que depois seria o meu propósito de vida, que Deus ia usar aquilo ali para me
para que eu pudesse fazer a obra dele. Hoje eu vejo assim que ensinar inglês é um propósito que Deus colocou no meu coração, porque ensinando inglês eu ajudo outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Então assim, mas eu tinha um porquê que parecia nada, mas era importante o meu porquê e eu não desisti. Então eu fui encontrando o meu caminho. Então o segundo W, o porquê, é muito importante, porque é ele que vai te ajudar a não desanimar. É ele que vai fazer com que você tenha disciplina para continuar, tá? Aí o terceiro W é who. Who significa quem. Anota aí, ó, who, quem. Então, quem? Quem é essa participação? Que participação que vai ter? Né? Quem vai participar desse projeto? Então, por exemplo, assim, não vai participar ninguém do projeto, não, teacher, eu vou estudar sozinha. Porque às vezes você pode pensar assim, não, vai estudar eu e a minha amiga, vai estudar eu e o meu marido, vai estudar eu e um fulano. Pode ser, então esse who pode ser de quem vai participar desse projeto. Esse who também pode ser quem que vai ser. Você vai estudar sozinha por conta própria, ou você vai contratar um teacher, ou você vai procurar uma escola de inglês. Então, tudo isso tá no quem. Então, quando você for organizar o seu projeto ali de poder aprender a falar inglês, então você vai lembrar que o que será feito? Você vai estudar por quê? Seu motivo, seu propósito, tenha clareza do seu porquê e quem? Quem que vai participar desse projeto? É só você? É você e mais uma pessoa? É você aprendendo sozinha, né? Com o que tem de conteúdo gratuito na internet, com os livros de inglês que às vezes você tem em casa, ou é com um teacher, ou é com uma escola de inglês. Então esse who, quem? Qual é a participação de alguém? Vai ter uma outra participação. Então aí você vai pensar nesse who. Então, o que significa who? Significa quem. Quem vai participar desse projeto? É só você? É você e você vai contratar um teacher? Você vai estudar sozinho? Então aí você vai elaborar. Você tá vendo assim? Você tá conseguindo acompanhar assim a ideia central da coisa? É você organizando o seu projeto. É você criando ali uma direção para o seu projeto de falar inglês, tá? Então aí você vai pensar em quem. O quarto W é o W de where. Where significa onde. Where, onde. Onde você vai estudar inglês? Aí você vai pensar, onde que eu vou estudar inglês? Aí você pensa, eu vou estudar em casa mesmo. Eu vou estudar sozinha, vou tentar aprender sozinha. É possível? É possível sim. Você vai precisar ter mais disciplina, algumas estratégias, mas é possível. Então você pensa assim, onde? Na minha casa. Vou estudar em casa mesmo. Ah, vou estudar na escola tal. Ah, vou estudar presencial com o professor tal. Ah, eu vou estudar online com uma teacher online. Vou estudar com a teacher Janaína online. Então aí você pensa where. O que significa where? Where significa onde. Onde que você vai estudar? E aí você anota, né? O que você decidiu? Que você vai estudar onde? Numa escola, presencial, online, com um professor presencial, com um professor online. Where, tá? E aí, o quinto W. Deixa eu pegar meu lettering aqui, né, que eu escrevi aqui à mão pra você. When. Vocês estão vendo direitinho, né? Tá dando pra vocês verem direitinho aí, né? Ó, então o que é when? When é quando. Anota aí, when, quando. Aí você vai decidir quando você vai estudar. Então aí aqui vem todo aquele processo que a gente sempre fala aqui nas Morning Girls. Você tem que saber o seu melhor horário. Você tem que conhecer a sua rotina. Você tem que ter uma agenda organizada, porque você precisa saber when, quando. E aí você vai ver quantas vezes por semana. Quanto tempo por essa vez? Ah, vão ser 3 dias na semana de 40 minutos.
Ah, vai ser todo dia 20 minutos. Minha vida tá bem corrida, eu tô cheia de coisa para fazer, eu tenho realmente, todas nós temos um monte de coisa para fazer, mas aí você pensa assim, não, mas eu tenho meu propósito, eu tenho meu projeto de falar inglês, então tá meio corrido, tá difícil, mas então eu vou conseguir estudar de segunda a sexta 20 minutinhos. Gente, vocês não têm noção do tanto que isso é poderoso, você conseguir todos os dias 20 minutinhos. E eu tenho certeza que vocês têm 20 minutos do seu dia, sim, para se dedicar ao estudo de inglês. E aí você vai organizar. Então, quando? When? Entendeu? Então, você vai ver o seu melhor horário. Qual horário que é melhor para você, que você tá mais tranquila, que a cabeça tá descansada, que não tem ninguém para te atrapalhar. É um horário que você funciona bem para estudar, né? Quantas vezes na semana? É manhã, tarde, noite. E aí é onde você olha a sua rotina, a sua agenda e você faz o compromisso de estudar, tá? Então vamos revisar aqui os 5 H's. 5 W's. Então o primeiro W é o what, né? Que é o que será feito, tá? Depois o segundo W é o why, por quê? Por que que você vai fazer isso? Tá vendo, gente, que serve para qualquer coisa, não é só para o inglês, serve para qualquer projeto que você tiver. Você abrir o seu próprio negócio, para você emagrecer, para você estudar, para você adquirir um novo hábito, para você fazer um exercício físico, para qualquer coisa. Essa fórmula é poderosa para qualquer coisa. Então, por que você vai estudar inglês? Aí você vai saber o seu propósito direitinho, o seu objetivo em falar inglês. Who? Quem? Who? Quem? Quem vai participar desse projeto? É só você? É você e um teacher? É você vai estudar com fulano numa escola tal? É onde que vem a participação. Quem? Who? Depois você vai definir where. Where? Onde? Onde você vai estudar? É em casa? É numa escola? É online? É presencial? A gente tá tendo tantas escolhas, né? Tá muito legal, não tá, gente? Tantas opções, não tem mais. Antigamente a gente ficava travado, confuso, por causa que a gente não tinha opções. E hoje a gente tem o excesso de opções. E não, cuidado para não deixar isso te travar também, viu? Porque às vezes é tanta opção que você trava, que você não consegue pensar no que seria melhor para você. Diante de tantas escolhas, você acaba que não consegue escolher. Mas então isso passa disso uma bênção e não uma penitência. Então aí você tem muitas opções, isso é maravilhoso, gente. Se você quiser estudar em casa, você estuda. Se você quiser estudar presencial, você estuda. Se você quiser estudar online, você estuda. É muito bom. E assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu acredito muito no online. O curso de inglês online, ele tem tanta eficiência, ou talvez até mais, do que um curso presencial. Porque a questão ali de você poder fazer aquilo ali na sua casa, sem ter que pegar trânsito. Às vezes, gente, por exemplo, assim, numa escola tradicional, que são 2 aulas por semana de 1 hora de duração, dependendo do lugar que você mora, às vezes você gasta muito mais tempo no ir para a aula e voltar para casa do que na própria aula. Então, às vezes, você pode pensar assim que o online você economiza seu tempo bastante. Então você faz num estalar de dedos, 1, 2, 3 e já você tá na aula, 1, 2, 3 e já acabou a aula e você já tá em casa para fazer outra coisa. Então eu acredito muito no online. Mas como eu disse, né, where, onde, são muitas opções. Você tem muitas opções. E o último W é o when. Quando? Quando você vai estudar? Defina o seu melhor horário. Organiza a sua agenda, organiza os seus horários, a sua rotina e descubra qual que é o horário melhor, quantas vezes por semana e que duração, quanto tempo que vai durar o seu estudo. Se é numa escola de inglês, você vai saber, não, ó, lá são 2 aulas por semana de 1 hora de duração. Se é com um teacher,
né, VIP, você também vai saber ali qual que é o cronograma do seu professor ali, né? Tem muito professor particular, que é o que a gente chama de VIP. Você pode fazer ali quantas aulas você quiser, não sei, depende do teacher. E aí você define direitinho isso aí, ok? Então a gente falou dos 5 Ws e agora faltam os 2 Hs, que também são as iniciais de palavras em inglês. E o primeiro H é o H de how. How significa como, né? Lembra da perguntinha que todo mundo conhece? How are you? Então é como. Como que vai ser? Como que vai ser esse estudo? Então, por exemplo, assim, se você vai estudar numa escola, aí vai ser como? Vai ser, lá tem o material, a aula é tal dia, e aí eu vou comprar o livro lá da escola, e eu vou estudar assim assado. Quando não tiver aula, eu vou em casa fazer isso, aquilo outro. Aí eu vou estudar sozinha. Bora ter disciplina então. Como que vai ser esse estudo sozinho? How? How is that? O que você vai fazer? Você vai ter um horário direitinho. Aí onde que vai entrar as ferramentas que você precisa, as estratégias que você vai ter que seguir para estudar sozinha. E aí é onde vem cronograma de estudos, é onde você vai ver, vai estudar na internet. A internet está assim de conteúdo. Muita coisa, dá para aprender muita coisa na internet. Inclusive aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube, né? Vocês lembram, vocês sabem que toda quinta-feira à noite, toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem aula de inglês. Então aqui é o how, é o como. Como que vai ser esse estudo? Você vai estudar todo dia, de que maneira? Como que vai ser esse estudo? Esse estudo, vai ser aqui no meu quarto, que eu tenho essa mesinha aqui eu fico sossegada, tranquila. Vai ser aqui no escritório, que no escritório eu fico mais à vontade, que ninguém me perturba. Eu vou sentar na mesa da praça de alimentação, porque lá eu fico longe de casa, lá em casa não dá para concentrar. O how é o como. Você vai olhar para o seu projeto e ver o que vai cair, vai ser melhor para você. O que vai se encaixar no como você vai estudar. Aí você vai ver as ferramentas, as estratégias, você faz seu cronograma e aí você vai pensar como que eu vou estudar, ok? Tudo certo, gente? Por aí? Vocês estão entendendo direitinho a fórmula? Estão anotando aí? Conta pra mim. Conta pra mim aqui. Se vocês estão conseguindo acompanhar, estão anotando. Qualquer dúvida, gente, me pergunta, tá? Qualquer coisa aí vocês podem me perguntar. Me conta se vocês estão me ouvindo direitinho. Vocês estão muito caladinhas. Estão gostando da fórmula? Conta aí pra mim. Vocês estão me ouvindo direitinho, me vendo direitinho, né? Então foram 5 Ws e o primeiro H, que é o primeiro H é de how. How, como? Como que vai ser esse estudo? E aí, o último H é de how much. Que legal, gente. Ai, que bom, gente. Conversa comigo, né? Eu preciso saber que vocês estão me acompanhando aí, pra eu saber se eu continuo, se tá tudo ok. Muito bom, Thierry. Parabéns. Anota mesmo. Ó, how much. How much significa quanto. Então, quando você quiser perguntar quanto custa alguma coisa em inglês, você vai falar how much. Aí você vê aquela bolsa linda, maravilhosa, e você pergunta how much. E aí você vai perguntar quanto custa. Então, isso aqui também é muito importante, gente. Você precisa saber quanto que vai custar esse projeto. Se você, gente, usar essa fórmula aqui, bem básica, gente, não precisa de resposta mirabolante, não. Ai, quem? Quem vai estudar? Eu. Respondeu, pronto. Por quê? Porque eu quero melhorar meu currículo. Pronto, respondeu. Não é respostas mirabolantes, não. É só pra te dar um rumo. Às vezes, gente, sabe o que você pode fazer? Faz um cartaz, coloca na porta do seu quarto, respondendo essas perguntinhas. Gente, eu funciono escrevendo.
Então eu tenho post-it para todo lado, eu tenho caderno para todo lado, eu tenho folha pregada para todo lado. Eu funciono escrevendo, porque quando eu escrevo e quando eu olho para aquilo ali que eu mesma anotei do meu jeito, aquilo ali me dá muita clareza do que fazer. Então essa fórmula aqui, gente, é muito boa para vocês poderem ter uma direção. E o how much é importante, porque você tem que saber. Não é só, vou me matricular num curso de inglês, custa tanto, não dou conta de pagar. Precisa se planejar direitinho. Então é importante você pensar, olha, eu tô trabalhando, comecei a trabalhar agora há pouco tempo, eu não posso investir muito dinheiro. Eu vou pensar aqui num jeito, então, até X valor. E aí você pensa, existem tantas opções de curso que você pode fazer, você pode ver com um professor particular, negociar, você pode ver várias escolas. É legal, né? Tchelle, eu também aprendo muito, eu só consigo raciocinar escrevendo. Ou senão você também pode pensar assim, how much? Quanto? Nada. Não vou investir nenhum centavo por enquanto. Às vezes você não tem como investir nenhum centavo. E você fica pensando assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu arrumar um emprego, quando sobrar um dinheiro, eu começo a estudar inglês. Você não precisa fazer isso. Não precisa. Aprende, gente, a usar aquilo que você tem a seu favor, que é a quantidade enorme de conteúdo gratuito na internet. E não é só inglês não, gente. Eu tô falando de qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira aprender. Você tem muito conteúdo gratuito na internet, seja lá o que for. Gente, o tanto de coisa que eu aprendo de graça na internet. Tanto de coisa. Esses tempos atrás agora, eu cismei de querer aprender crochê. Eu sempre gostei de artesanato, e aí eu sei um monte, sei ponto cruz, tricô, pintar, bordar, mas crochê eu nunca aprendi. Aí eu pensei, gente, eu gosto tanto de crochê, acho crochê lindo, gente, eu adoro. Aí eu pensei, gente, eu vou aprender a fazer crochê. E aí eu pensei, mas vou aprender como? Onde que começa? Eu fui pra internet. Gente, eu achei a aula mais básica da básica do iniciante ali. Sabe assim, o zero do zero do zero? Eu achei a aula na internet explicando qual agulha que comprava, qual a linha que comprava. Gente, mostrando o passo zero da coisa de graça. Mas aí acabou que eu inventei outras coisas para aprender primeiro, né? Igual vocês sabem que aí eu fui aprender xadrez, tô aqui na luta, né? Para aprender xadrez. Acabou que ainda não aprendi crochê. Mas eu tô querendo te dizer isso, gente. Que para qualquer coisa que você queira aprender, você pode aprender de graça na internet. A gente tá numa época que a gente tá na nossa palma da mão muita informação, muita informação. E aí a gente não sabe o que fazer com tanta informação. E aí você não faz nada. E aí você se perde ali acompanhando a vida dos outros, em vez de cuidar da sua. Então assim, não seja a pessoa, não seja, sabe, preguiçosa, não seja essa pessoa que vai perder tempo. Aproveita, gente, aproveita que tanto de conteúdo gratuito que tem na internet. Então, quando você for pensar no how much, não pensa assim, não tenho dinheiro. Um dia, quando eu tiver um emprego, um dia, quando sobrar um dinheiro, um dia eu começo a falar inglês. Não precisa pensar nisso. Eu vou até te falar assim, que vai chegar um ponto que você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que dar um passo além, investir um pouco, sim. Porque às vezes você vai experimentar estudar sozinha e talvez se você não tiver disciplina e se você não tiver ali um cronograma, tudo muito bem elaborado, talvez vai chegar um ponto que você pode estagnar. Então, eu acredito que vai chegar um dia que você vai ter que dar um passo além. De realmente ter que investir, contratar um teacher, né, se matricular numa English School. Eu acredito que você pode chegar esse dia.
Mas até lá, você pode responder essa pergunta aqui, how much? Quanto vai custar o meu projeto? Você pode responder assim, por 3 meses eu não vou investir nenhum centavo. Eu vou estudar 3 meses sozinha, aproveitando todo o conteúdo que tem na internet. E depois, daqui 3 meses, eu vou começar a investir X valor. Você é livre para você fazer do jeito que você quiser. Você conhece a sua vida, você sabe as suas limitações, você sabe o seu limite, você sabe a sua vida financeira. Só que eu tô querendo que você entenda aqui, que mesmo que agora você não tenha condições financeiras de começar a pagar para estudar, você tem como estudar inglês de graça sim. Gente, tem muito conteúdo. Eu mesma aqui, todo santo dia, eu posto nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook, conteúdo gratuito, ensinando um monte de coisa em inglês. E sempre a gente tá aqui com as Morning Girls. Toda segunda-feira de manhã a gente tá aqui estudando essas estratégias de como se organizar, como fazer um cronograma, como me dedicar, como estudar todo dia, como organizar minha agenda, como ter motivação. Eu também tenho toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem aula de inglês, que você aprende um monte de coisa nessa aula. Então, assim, tem muito conteúdo gratuito que você pode aproveitar até você conseguir se organizar financeiramente para estudar inglês. Tá bom? Então, gente, essa é a fórmula dos 5 Ws e os 2 Hs. Vou dar mais uma revisadinha com vocês para vocês aprenderem as palavras em inglês e para vocês revisarem como que funciona a fórmula. Então, o seu projeto de falar inglês, 5 Ws e 2 Hs. Primeiro W de what? O que? O que será feito? What? Segundo W, why? O que significa why? Por quê? Why? Por que falar inglês? Seu propósito, você vai responder essa pergunta aqui falando qual é o seu propósito. Terceiro W, who? Quem? Quem vai participar desse projeto? É só você sozinha ou você vai estudar com alguém ou você vai contratar alguém para te ensinar? Who? Who significa quem? Ó, aprender várias palavras em inglês hoje, hein? Próximo W. W de where. Where, que é onde. Where. Onde você vai estudar? Em casa, online, presencial, na escola, na casa do professor. Where? Você vai responder essa pergunta. Onde você vai estudar? Em casa, no meu quarto, em casa, na sala, em casa, no escritório, na escola, na mesa da praça de alimentação. Where? Onde? Tá? Último W. When? Quando? Quando que você vai estudar? Quantas vezes por semana? Qual que é a duração daquele estudo que vai ser? Você responde where, onde. E aí os 2 Hs. How? Como é que vai ser esse estudo? Quais vão ser as ferramentas, as estratégias? Como é que vai ser o seu cronograma de estudo? Que livro que você vai usar? Que hora que vai ser esse estudo? Que jeito que vai ser assim? How? É como que vai ser o seu projeto. E o último H de how much. Quanto vai custar? Quanto vai custar esse seu projeto? Você fez um orçamento, você fez uma pesquisa, você vai gastar tanto, você vai investir, né? Você vai investir tantos reais. Ou não, teacher, por enquanto vai ser de graça. Vou aproveitar o que tem na internet para estudar de graça. E aí você se organiza, ok? Então, essa fórmula é muito eficiente. Não só para você falar inglês, para você organizar o seu projeto de falar inglês, mas para qualquer coisa, qualquer projeto que você tenha. Tá? Ok? Alguma dúvida em questão da fórmula? Entenderam direitinho? Deu tudo certo? Então, lembre-se disso, organize a sua fórmula aí, responda essas perguntinhas de uma maneira bem simples. Não precisa criar nada muito extravagante, mirabolante, não, tá?
Entenderam direitinho? Espero que vocês aproveitem essa fórmula para falar inglês e aproveitem essa fórmula também para outros projetos, que a gente sabe que mulher pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem um monte de projeto ao mesmo tempo, só que você tem que tomar cuidado, que às vezes você pensa demais, tem ideia demais, só que não sai nada do papel, né? Então, assim, essa fórmula vai te ajudar a organizar tudo direitinho para que você possa dar um passo, né? Dar o primeiro passo aí para você falar inglês, ok? Tudo certo? Adorei, gente. Eu gosto muito dessa fórmula. Fiquei muito feliz de poder compartilhar essa fórmula com vocês hoje e ainda ensinar para vocês várias palavras em inglês também, né? E por hoje, então, é só. Nosso bate-papo de hoje foi essa fórmula. Quero muito que vocês aproveitem e usem bastante essa fórmula aí para organizar os seus projetos, os seus sonhos, tirar isso do papel e realmente começar a fazer as coisas acontecerem aí. E eu quero dizer que se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu quero ajudar você a falar inglês, sim. Quero ajudar você a conseguir conquistar o seu sonho de falar inglês e se tornar independente. Independente para viajar para onde você quiser, independente para viver aonde você quiser, independente para ter a profissão que você quiser, empreender, melhorar seu currículo, ser promovida no seu trabalho. Então, eu estou aqui à sua disposição sempre, sempre. E quero dizer para você, faça uma excelente segunda-feira. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor em cada detalhe que você for fazer. Se você for fazer um café, faça com o seu melhor. Se você for sentar para estudar, estude fazendo aquilo ali com excelência. Dê o seu melhor em cada coisa que você for fazer. Vamos começar o nosso dia com excelência e terminar ele com excelência. Desejo a vocês uma ótima segunda-feira. Have a nice Monday. E obrigada a vocês por esse momento. E a gente vai se falando por aqui, né? Bye, bye. Good morning for everybody. Vai lá, faça um excelente dia. Bye, bye.